Você que acompanha aqui no meu canal, como que você está? Então, estamos aqui fazendo todas as provas do Revalida, né, todas as questões de todos os anos, de todas as bancas. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, né? Se você está assistindo já os vídeos, que bom, né? Muito obrigado pela sua presença, que aprendemos juntos. Estamos fazendo 1234 questões, né? E agora estamos na questão 337. Vamos ser sucintos, né? Vamos tentar sempre fazer de uma forma objetiva, porque aqui a gente é proveiro, né, gente? Entender que a prova do Revalida não vai medir seu conhecimento. Estudamos aqui quem estudou 6, 7, 8 anos, né? Estamos aí na luta, mas é isso aí. Quem está estudando para a prova do Revalida, prova do Enamed também, para residência. Você que está estudando para Revalida, estuda para residência também, porque o Enamed, querendo ou não, vai ser a mesma. Acredito que agora vai ser a mesma prova, no mesmo dia, então te convido a participar comigo, tá bom? Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, e eu vou tentar responder com você de uma forma objetiva, tá bom? Vamos desenvolver juntos. Vamos ler agora a questão de 2020, Revalida do INEP. Uma mulher com 20 anos de idade chega ao pronto-socorro com queixa de dor em fossa ilíaca direita e relata febre iniciada em 24 horas. O cirurgião de plantão fez diagnóstico de apendicite aguda e indicou uma cirurgia para a paciente. Segundo a rotina hospitalar, foi colhido suave de teste Covid-19 por RT-PCR, mesmo com a paciente assintomática, cujo resultado será obtido entre 48 a 72 horas. Entre os procedimentos descritos a seguir, o mais indicado em relação ao sete cirúrgico é a proteção da equipe cirúrgica quanto ao contágio de Covid-19 durante o ato operatório são cirurgia adiada até obter o resultado da RT-PCR? Não, né? Não é adiado, né? Então aqui a gente corta. Na época do Covid, quer dizer que foi na época do Covid, né? As cirurgias elas eram realizadas normalmente, só que tinha um porém. Tinha que ter um EPI especializado para poder realizar cirurgia sem se contaminar, né? Então vamos ver aqui. Cirurgia de emergência por via laparoscópica ou aberta, com equipe cirúrgica utilizando os seguintes equipamentos de proteção individual: máscara N95, protetor facial, luvas estéreis, gorro, avental impermeável. É isso mesmo, né? Vamos ver aqui. Cirurgia de emergência somente por via aberta? Não, né, pessoal? Pode fazer laparoscópica também. É isso aí, bora passar. Se está estudando comigo aqui, hashtag, escreve aí embaixo nos comentários, hashtag aprovado, tá bom? Revalida 2020. Paciente com 30 anos de idade internado na UTI, com diagnóstico de abscesso renal, entubado e ventilação mecânica, apresentou na admissão os seguintes sinais vitais: 90 por 40, febre de 39, frequência cardíaca 114, frequência respiratória 23. Então ele está instável hemodinamicamente, né? Escala de Ramsay de 5, PaO2 e FiO2 de 350. Após a ressuscitação volêmica por esteroides, apresentou melhora do quadro hemodinâmico de 110 por 70. Exames laboratoriais mostraram os seguintes resultados: bilirrubina de 1,1 miligramas por decilitro, creatinina de 1,9. Então está tendo e lactato aumentado também. Então está tendo uma instabilidade hemodinâmica. A definição do quadro clínico desse paciente pessoal, sepsis, sepsis grave, choque séptico, síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Não é choque séptico, por quê? Porque ele teve uma melhora, né? Se ele teve uma melhora após a ressuscitação volêmica, então a gente já desconsidera isso daqui, né? Sepse grave. Não é uma sepse grave, também não temos mais essa terminação, tá bom? Síndrome de resposta inflamatória, não. É uma sepse. Vamos passar? 339, revalida 2013. Mulher com 57 anos de idade, portadora de diabetes tipo 2 não controlada, apresenta quadro de febre associada a dor, edema e eritema mal definidos no coxa esquerda, medindo 20 centímetros em seu maior diâmetro. Ao exame físico, tem febril, né, taquicárdico, taquipneico, pouco, né, no limite superior, e pressão arterial normal. Entre as opções abaixo, qual seria qual exame
laboratorial indicativo de gravidade do comprometimento tecidual no quadro infeccioso. Leucometria, lactato, aptoglobina, ferritina sérica, PCR. Pessoal, lactato, né, está envolvido com a camada tecidual 340. Hoje vamos fazer 28 questões, como todos os dias, né, como todos os vídeos, e a gente vai até a 364, questão 364, tá? Então vamos aqui. Um homem com 38 anos de idade, portador de diabetes mellitus tipo 1, desde os 12 anos, sem tratamento regular de sua doença de base. Foi admitido no centro de tratamento intensivo em razão de quadro de sepse grave. Ó, 2017, tinha essa terminologia ainda. Segundo o relato de familiar, o paciente iniciou há cerca de 4 dias quadro de tosse produtiva e febre alta. Fez uso de sintomáticos, mucolítico e antitérmico sem obter melhora. Há 24 horas passou a apresentar diminuição importante do débito urinário a 3 horas prostração e rebaixamento clínico de consciência. Exame físico deu febre, taquicardia, taquipneia, com tiragem intercostal, pressão arterial de 68 por 40. Então está instável, né? Hemograma revela 26 mil leucócitos, né? Então, qual é a conduta inicial apropriada? Vamos ver aqui. Colher hemoculturas, iniciar imediatamente ressuscitação volêmica e antibiótico terapia direcionada a germes atípicos, como claritromicina. Colher hemocultura imediatamente, ressuscitação volêmica, antibiótico terapia endovenosa de amplo espectro, com ceftriaxona e azitromicina. Isso aí, né, gente? Vamos ver outros. Colher secreção traqueal para bacterioscopia, cultura e solicitar tomografia de tórax e autorização para definir esquema diagnóstico. A gente já sabe o que ele precisa, né? O outro também colher, aguardando os resultados, também não, né? Então, vamos ver. É isso mesmo. Questão de 2017. 2020, Revalido NEP. Pessoal, estamos fazendo também as questões da USP, o FMT, da qual banca também? O FF, tá bom? A Universidade de Fluminense, Federal de Fluminense. O NIG também. Tem várias bancas. Tem tantas que eu até me perco, né? Mas são todas as questões de todos os anos, né? Um homem com 36 anos de idade comparece ao UBS queixando-se de lesão cutânea localizada no membro superior direito. Ele informa que há cerca de 10 dias após realizar a atividade de jardinagem em seu sítio, utilizando enxertinho de suas laranjeiras. Observa o aparecimento de uma pápula dolorosa no primeiro quirodáctilo direito. Nos dias subsequentes, essa lesão evoluiu com uma ulceração local, surgindo posteriormente lesões similares no mesmo antebraço. Durante o exame, são observadas pápulas ulceradas na região assinalada, havendo aspectos sugestivos de disseminação linfática do processo. O médico suspeita de uma determinada dermatose de etiologia infecciosa. Com base na apresentação clínica qual e considerando a história epidemiológica relatada, o agente etiológico em meio de cultura em H adequado para sua detecção são respectivamente nocardia, asteroides, sporotrix, é isso aqui, né? Esporotricose, Staphylococcus aureus não, Mycobacterium cancer também não. Então, é isso aí, gente. Esse Sabouraud, eu não sabia, mas Esporotricose eu sabia, tá bom? E a galera, se você tá acompanhando comigo aqui, a gente tá ao vivo agora. Não sei que horas que você tá assistindo, mas eu estou ao vivo tentando fazer as questões de uma forma que eu consiga fazer juntamente com você e depois revisar, né, essas questões que a gente acabou de fazer. Porque estudar, gente, é sozinho. A melhor forma de estudar é sozinho. Aqui a gente está repassando, a gente está passando. A gente pode errar também. Tem horas que a gente acerta, tem horas que a gente erra. Mas é assim mesmo. A vida é cheia de altos e baixos, né? Nem, como eu digo em todos os vídeos, nem o maior especialista dos especialistas aqui dessa terra, né? Que fez medicina, que fez residências em várias áreas. Tem vezes que ele vai errar também. E faz parte da vida.
Um homem de 40 anos, funcionário de um pet shop, morador da cidade de São Paulo, procurou atendimento na unidade de saúde da família devido a uma ferida no antebraço. Relatou que a lesão surgira havia 2 meses, inicialmente, em um pequeno caroço que cresceu e ulcerou. Disse ainda que nas últimas 3 semanas surgiram novos caroços no antebraço. No exame físico, apresentava em bom estado geral, febril trófico, ser aproximadamente 3 centímetros no antebraço direito. Também no antebraço direito apresentava 4 nódulos edematosos distribuídos de forma linear, e a úlcera e a fossa cubital apresentavam ainda linfonodo axilar direito aumentado de consistência fibroelástica, levemente doloroso à palpação. Que é isso, né, pessoal? Esporotricose. Não tem nada a ver com leishmaniose tegumentar. Se você achou que era leishmaniose tegumentar, eu vou explicar. Geralmente é uma úlcera indolor, também na região do braço, em algum lugar do corpo. Não tem essa caroços, né? Caroços é de esporotricose, tá bom? Então é bem específico esse blastomicose, cromoblastomicose. Eu não sei muito bem, mas se for para saber a diferenciação, a gente já consegue ter uma noção, né? Vamos ler aqui, Revalida 2012, NEP. Um homem de 78 anos de idade procurou a UBS por ter acordado com febre e mal-estar. Aqui, eu sempre também falo nos vídeos em relação a você marcar. É muito importante porque as questões do Revalida e do ENAD são questões gigantes. Então, se você for fazer é, do for ler a questão toda, aí quando você chega no final, você já esqueceu o que está no começo. Então, a melhor dica que eu dou é você marcar com a caneta mesmo, né, para você poder fixar o que é mais importante no texto. A médica que o atendeu indagou que ele estava gripado e ele informou que não. O paciente ressaltou que ainda havia recebido a vacina contra a gripe no dia anterior. Ó, isso é para ligar um alerta, né? O exame físico foi observado que o paciente estava em bom estado geral, hipneico, acianótico, nictérico, hidratado, frequência respiratória, cardíaca e PA normal e está com febre. Sem ruídos respiratórios admitidos e linfonodos palpáveis. Qual a conduta mais adequada nesse momento? Prescrever dipirona injetável, orientar repouso e hidratação do domicílio? Solicitar hemograma, raio-x de tórax e tratar de idoso? Internar em unidade hospitalar para diagnóstico e tratamento? Não, né? Mas eu vou deixar aberto para você depois ver comigo. Paracetamol, orientar repouso e hidratação do domicílio para fazer uma notificação compulsória e encaminhar para o ambulatório de geriatria e fazer a notificação compulsória. Pessoal, o paciente está em bom estado geral, está tranquilo, né? Só está com febre. Dipirona injetável. Não, né, pessoal? Bora ver aqui, ó. Um paciente de 78 anos que foi vacinado no dia anterior por influenza. Ele está tendo o quê? Né? O que que a gente vai fazer nesse momento? Prescrever paracetamol, orientar repouso, hidratação, né, em domicílio. Pessoal, é isso. Essa prevenção parece que nela pode ter algo na sua cabeça, e talvez você tenha pensado que poderia ser uma droga injetável, de pirona, né, injetável. Porém, ele está bem e ele pode ir para casa e repouso, ficar de repouso, né, hidratação, e tem que notificar, né, o caso. Dependendo da situação também poderia ter da oseltamivir, mas eu acredito que nessa condição aqui, paracetamol resolveria mesmo. Analgésico. Questão do Revalida 2024, bem atual, né? Bora ler. Uma mulher com 64 anos, sabidamente hipertensa e diabética tipo 2, em acompanhamento regular, comparece à consulta médica para atualização vacinal, pois deseja se proteger contra as doenças comuns na comunidade. Ao ser indagado sobre seus antecedentes patológicos, ela afirma que já teve sarampo, cachumba, rubéola, varicela antes dos 5 anos de idade e teve hepatite A aos 10 anos. Considerando a história clínica descrita, qual a vacina indicada para esta paciente? Cachumba, hepatite A, tríplice viral e varicela zoster. Então, um idoso, ele tem que tomar algumas vacinas, né? Se ele não tomou, igual hepatite B, se ele não tomou, ele tem que tomar as 3 doses.
em relação à vacina da influenza. Ele tem que tomar todos os anos. A DT, se eu não me engano, ele tem que tomar a cada 10 anos também. Mas a varicela zoster acredito que é isso aí. Vamos pra cima. Revalida 2023 INEP. Galera, para se prover mesmo, você tem que entender o que estão te pedindo. Eu vou te explicar aqui de uma forma interessante, ao vivo, como ser prover. Eu tô falando que na hora você não vai fazer, você tem que ler a questão completa, mas eu vou te mostrar os detalhes da questão. Aqui está perguntando assim, considerando-se o quadro descrito, a hipótese diagnóstico pertinente a esse caso é de. A gente tem que saber qual é o diagnóstico. Revalide na média, sempre vai perguntar qual é o diagnóstico, qual é o tratamento e tal. Aqui a gente lendo o caso do paciente, vamos ler rápido aqui. Um homem com 38 anos de idade foi encaminhado ao ambulatório de referência em infectologia de seu município devido a episódio de cefaleia, confusão mental, febre. Então a gente já sabe que é um tipo de meningite, né? Vamos ver se é esse criptococose aqui. Há uma semana. O tempo é importante, gente, para tudo. Em qualquer situação, sempre veja o tempo. Perda de peso no último mês. Relata que iniciou o rebaixamento de índice de consciência, encontrando-se letárgico no momento da consulta. Nega tosse ou diarreia. Os familiares contam que o paciente é tabagista e faz uso excessivo de bebida alcoólica. Exames iniciais leucócitos, ó, com predomínio de neutrófilos, ó, linfócitos, anemia, hipocrômica microcística com anisocitose, plaquetas normais, VH 120 na primeira hora, ureia, creatina, TJ, TGP, eletrólitos normais. A análise do LCR foi 200 leucócitos. Aqui que era para importar, ó, aqui que importa. Se você leu até agora, vamos ler aqui. É essa parte. Leucócitos 200 leucócitos, com 78 de linfócitos. Níveis elevados de proteínas e baixos de glicose. E tinta negativa. Vamos juntos aqui, ó. Leucócitos, tá bom. Com predomínio de linfócitos. Então, a gente já tira bacteriano, né? Que é predomínio de neutrófilo. E aqui, neurocriptococose também não, tá bom? Que não é sugestivo. Agora a gente vai saber a diferença entre meningite tuberculose e meningite viral. Pessoal, meningite viral tem predomínio de linfócitos? Sim. Tuberculose também? Sim. Agora, onde que está o pulo do gato? Qual a diferença? É o tempo, pessoal. O tempo diz muito. A meningite bacteriana e viral, ela é muito aguda, entendeu? E a tuberculose, ela é subaguda. Então, há uma semana é sugestivo de meningite tuberculosa. Vamos ver juntos? É isso aí, vamos para cima? Estamos fazendo questões de meningite agora, né? Você percebeu que a gente. Ó, se eu não falei para você, nós não estamos fazendo aquelas questões. 2011, Revalida INEP, de 1 ao 100. Não, por quê? Porque geralmente quem é proveiro já fez as questões e talvez já tenha uma consciência relacionado a sinapse também de lembrar das questões que já tinha feito. Então eu gosto de fazer assim que elas conseguem dar uma mesclada na nossa mente. Então sempre são questões surpresas, nunca são as mesmas questões. Então a gente sempre vai mesclando para aprendendo mais de uma forma diferente, né? Igual eu vou fazer semana para semana que vem, vou tentar fazer a prova de 2021 de Revalida, 2022. 2022 eu já fiz já, mas 2021, eu não lembro quais são, acho que é 2021 mesmo. 2021/1 e /2. Mas depois a gente conversa melhor. Revalida 2015. Um homem de 32 anos saudável procura pronto-socorro com queixas de febre, cefaleia, vômitos há 3 dias. Trabalha como feirante e refere casos de febre na família. Fez uso de comprimido de amoxicilina. Ao exame físico revela estado geral regular, desidratado, corado, febril e ambulante sozinho. Consciente, orientado e com discreta rigidez de nuca. Não tem outras alterações ao exame. Diante do quadro, foi realizada a punção lombar retirada de 2 ml de líquido cefalorraquídeo, discretamente turvo. Ó, você já está vendo que o líquido cefalorraquídeo
Você viu que aqui está perguntando sobre o diagnóstico. Então você já vai ver o líquido cefalorraquídeo. Aqui é turvo, então já tem você tem que ligar um alerta. Depois eu tenho que lembrar, vou até anotar aqui, de lembrar de mandar sobre meningite, o quadro de meningite, tá bom? Para vocês ficarem bem ligados aí. Vamos ver aqui, exame laboratorial foi 203, com células linfomononucleares, então 90%. Vamos, proteína aumentada, glicose normal, gram, Nielsen e coloração de fungos negativo. Então vamos ver aqui. Você tem 3 dias agudo. E a gente viu aqui que já é um sinal de meningite, né? Não tem nem como não ser meningite. Todas as questões são de meningite. Aspecto turvo. Quais que são, ó, a bacteriana, ela é polimorfonuclear, tá bom? Se você não soube, agora você está sabendo, ó. Linfomononuclear é de viral, entendeu? Leucemia, não tá comentando, falando nada de leucemia aqui, e bacteriana também não é, né? Show? Vamos passar por mais uma aqui, Revalida 2012. Um lactente de 6 meses de idade, previamente rígido em aleitamento materno, é atendido para o socorro infantil com história de febre persistente há 2 dias, 38,9, acompanhada de irritabilidade nos a 2 a 3 vômitos por dia. Foi levado previamente ao serviço de saúde e a mãe foi orientada a oferecer soro de reidratação oral e retornar caso não houvesse melhora ou piorasse. A mãe informa que a irritabilidade da criança aumentou nas últimas 12 horas, prejudicando a amamentação e ingestão de líquidos. Negatório diarreia, as vacinas que estavam atualizadas. Ao examinar o lactente, o médico observou bom estado geral nutricional e irritabilidade ao manuseio. Realização de punção normal de lombar, o resultado do exame do líquido foi líquido límpido com 300 células com predomínio de linfomononucleares, glicorráquia normal, proteínas levemente aumentadas. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Você que está estudando para prova prática, tanto de residência, tanto para prova prática do Revalida também, você tem que entender que meningite tem que pedir, solicitar alguns exames, né? Após a anamnese, você perguntar tudo sobre o paciente, como que ele está se sentindo, você vai direto para esses exames laboratoriais. Nunca esquecer do hemograma, PCR, VHS, urina, e também nunca esquecer também do líquido cefalorraquídeo na questão de meningite, tá bom? Vamos ver aqui. Se o paciente está sentindo há 2 dias, é agudo, então não pode ser tuberculose. Então, só tem aqui bacteriano e viral. Aqui, ó, tá falando sobre o predomínio de linfomononucleares. Se é linfomononuclear, já não é bacteriano, é viral. Então vamos ver aqui. Vamos cortar bacteriana e vamos cortar tuberculose também, pelo fato de ser uma infecção aguda. Então vamos fazer meningite viral com tratamento hospitalar sem antibiótico, porque é uma criança, né? É viral. Também, se é viral, não há necessidade não há necessidade de antibiótico. E há necessidade de isolamento ou não? Não há necessidade de isolamento, gente. Depois eu vou pesquisar melhor sobre isso, se há necessidade mesmo ou não. Né? Como aqui é ao vivo, a gente vai fazendo tudo junto e depois a gente estuda a sós, né? É assim, a vida do estudante é essa. Você é meio solitude, mas você tem que também mostrar, estudar junto com alguém, porque estudar sozinho também não é legal, né? Você tem que mostrar, aprender mais ou falar sobre o que você está aprendendo. Revalida 2012. Uma criança de 3 anos de idade foi atendida na UPA com febre de 39 graus, irritabilidade, vômitos, sonolência, extremidades frias. Mesmo com a necessidade de irritação meninge ou sepse, existe suspeita de meningite. Para confirmá-lo, o médico realizou consolo lombar e solicitou análise do líquido cefalorraquídeo raquidiano. O que é achado no LCR é indicativo de meningite viral. Aspecto turvo, glicose baixa, proteína alta, número baixo de células ou número elevado de linfócitos. Pessoal, meningite viral, vamos ver aqui. Número baixo de células,
mas eu acredito também que é número elevado de linfócitos, tá, gente? Porque é linfocitose, tem. Então, eu acredito que essa questão ela está totalmente desatualizada, tá? Na verdade, desatualizada não, está errada mesmo, porque tanto linfócitos altos como o número de células baixo, né? Vamos passar. Revalida 2020, INEP. Uma mãe leva seu filho de 5 anos de idade para atendimento na UBS, relatando febre persistente a 24 horas, diminuição do apetite, náuseas e vômitos. A criança amanheceu febril, com cefaleia e sede. A mãe relata que a criança frequentou uma festa de aniversário há cerca de 5 dias. Ela tem vacinação em dia, os exames físicos, os resultados de sua avaliação foram os seguintes: pouco reativa, taquicárdico, taquipneico e temperatura aumentada. Saturação normal, desidratado, três cruzes em quatro. Petecas pontiformes em membros inferiores, tórax e abdômen. Ele possui dupla flexão cervical. Nesse caso, qual é a conduta médica adequada? Pessoal, eu tenho que falar uma coisa com vocês importante. Muito legal. Você que está estudando para a prova prática, você precisa saber os sinais. Quais são as manobras para uma pessoa que tem meningite? Quais é as manobras? Isso mesmo que você talvez tenha pensado ou falado. A manobra de Brudzinski e de Kern. A de Brudzinski é quando você coloca o queixo no peito. Aí tem a irritação meningia, né? E também tem a de Kern, quando a paciente está em decúbito dorsal e você eleva a perna dele e ele acaba respondendo, né? Movendo o corpo porque está tendo uma irritação meningia. Então temos essas manobras de meningite. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Qual a conduta médica? Suspeitar infecção bacteriana, iniciar antibiótico com quadro de infecção de etiologia desconhecidos? Não, né, gente? Aqui é meningite, né, pessoal? Vamos ver. Solicitar hemograma para diferenciar etiologia viral bacteriana. Descartar meningite por hemófilos do grupo B, pois a vacinação está atualizada. Liberar a criança com hidratação oral sintomáticos e retorno de 24 horas do resultado de exames. Uma criança com febre persistente, diminuição do apetite. Você vai levar para casa? Petecas? Por favor, né, gente? Vamos cortar aqui. É assim, você vai cortando, você vai vendo qual é a qual é a mais certinha, porque tem vezes que você tem que ver qual é a mais certinha, né? Acionar o SAMU para encaminhamento de emergência, instituir hidratação venosa, isolamento, depois trata-se de Covid. Gente, não é Covid isso aqui, né? Ó, se fosse é, na prova, o que que você faria? Você marcaria ir embora ou você leria só para por via das dúvidas? Leria, né, gente? Acionar o SAMU com encaminhamento de emergência, hidratação venosa, isolamento. Olha como que tá lindo, antibiótico e sintomático por tratar-se de suspeito de meningite meningocócica. Olha, gente, que perfeito. Notificar o caso e instituir tratamento profilático aos comunicantes. Gente, meningite sempre é um tema muito prevalente. Olha com que riqueza de clínica. O tratamento que você vai fazer. Como que você vai tratar uma pessoa com meningite? Hidratação, isolamento, antibiótico, notificar o caso. Qual é o tratamento? Gente, se você sabe, coloque aí nos comentários. Isso mesmo que você acabou de escrever aí. Ceftriaxona. Também temos o tratamento para tratamento profilático, né? Que é o rifampicina. Vamos passar? 350 revalida INEP 2015. Gente, eu já vou direto, né? Porque aqui tá falando diagnóstico, mostrar o líquido cefalorraquídeo. Então a gente vai primeiro pro tempo, que é 12 horas de evolução, e vamos, ó, Brudzinski positivo. Eu já falei como que é a manobra de Brudzinski. Se você não lembra, volta aí que eu acabei de falar, tá bom? Glicose aumentada, ou na verdade, glicose normal, desculpa. É, 1.000 células, milímetro cúbico, com predomínio de neutrófilos.
proteína aumentada. O que que é isso, pessoal? Meningite fúngica? Não, né? Bacteriana, viral, tuberculose. Ó, tuberculose não é pelo fato de, pelo tempo, né? E tem algumas situações aqui. E tuberculose também é mononuclear. É, outra coisa, viral não é, porque é linfocitose, não é excesso de neutrófilos, não. E fúngica também não é. Vamos ver? Ao vivo, você segue aqui comigo. Vamos aqui, mais uma questão. 2014, revalida INEP, um homem com 68 anos de idade é admitido no serviço de emergência com febre alta, calafrio, cefaleia intensa, náuseas e vômitos, iniciado a 48 horas. Acompanhante do paciente informou que ele apresentou quadro de prostração, dor de garganta há 5 dias, porém não procurou atendimento médico. O exame físico apresentava irregular estado geral, letárgico, com raras petecas, lesões petequiais no tornozelo. O exame neurológico revelou sinais de tarsomania, rigidez de nuca, sinais de Kern e Brudzinski. Foram solicitados exames complementares, hemoglobina normal, leucócitos aumentados, a custo de neutrofilia. Plaquetas diminuídas também. A VHS está um pouco aumentado, um pouco não, né? Muito aumentado. Líquido turvo aqui, ó. Turvo já é de bacteriano, né? Purulento, com aumento de leucócitos, predomínio de neutrófilos. Isso aqui é bacteriano, né, gente? Glicose. Aqui, ó, diplococos gram-negativos. O que que é isso, pessoal? Meningite meningocócica. Por quê? Porque é transmitido pela Neisseria. Eu não sei como que fala, gente, mas eu acho que é Neisseria, Neisseria, não sei. Neisseria gonorreae. Ou Neisseria meningitidis. Gonorreia de gonorreia, desculpa. Neisseria meningite. Então, a ceftriaxona, né, pessoal? Vamos passar. 352. Revalida INEP 2013. O revalida, lactente com 8 meses de idade, previamente rígido, foi admitido no pronto-socorro com história de febre não aferida, recusa alimentar e irritabilidade de vômito há 2 dias. A mãe informou que a criança não foi vacinada adequadamente. Ao exame físico foi observado intenso fontanela abaulada sem outros sintomas. Pulsão lobar, aspecto turvo, né? Citometria de 2.300 células, predomínio de neutrófilos. Então já sabemos que é bacteriana, né? É glicorráquia, abaixo, proteína aumentada. Bacterioscopia revelou bacilos gram-negativo. Tá, considerando o quadro clínico, a faixa etária, o líquido só fala que agente etiológico é. Escherichia coli não seria porque é até o terceiro mês, então corta, né? Neisseria meningite não seria porque é diplococo gram-negativo, não é bacilo, né? A hemófilos, aí sim, né? Aqui também não e aqui também não. Vamos. 2013, revalida INEP. Lactente de 9 meses. Gente, ó, e qual é a hipodiagnóstica? Tá caindo sempre a mesma coisa, né? A gente tá vendo aí, só para dar um repasse. Vamos ver o tempo. Não fala sobre o tempo, mas vamos ver aqui. Punção lombar. Líquido, aumento de neutrófilos, glicorráquia. Aqui, ó. Aqui entrega, ó. Presença de diplococos gram-negativo. Diplococos gram-negativo é bacteriana meningocócica. É isso aí, pessoal. Seguimos. 354 do Revalida 2016. Um menino com 8 anos de idade é atendido na UBS do seu bairro com quadro de suspeito de meningite. O paciente é transferido à unidade hospitalar, onde é confirmado o diagnóstico de meningite meningocócica 24 horas após o início dos sintomas. O Serviço de Vigilância Epidemiológica do município entra em contato com a UBS da área de abrangência onde reside o menino e solicita a adoção de medidas para a prevenção de casos secundários da doença, não sendo identificado nenhum
Outro caso suspeito de meningite até 36 horas após início dos sintomas. Um menino atendido mora com a mãe e uma irmã de 3 anos de idade estuda em uma escola municipal localizada na área de abrangência da UBS. Considerando as medidas de prevenção e controle de casos secundários da doença meningocócica, a UBS deverá providenciar quimioprofilaxia com ceftriaxone para a mãe, irmã e todas as crianças que estudam na mesma sala do paciente. Quimioprofilaxia para a mãe, irmã e os profissionais de saúde da UBS que realizam o atendimento, quimioprofilaxia para a mãe, irmã, vacina conjugada para todas as crianças que estudam com a criança, quimioprofilaxia de rifampicina, mãe, irmã e vacina conjugada, Gente, não, né? Vacina. Vacina tem que ser na época da vacina, né, pessoal? Não há necessidade, que a criança provavelmente já tenha sido, as crianças já tenham sido vacinadas. Quimioprofilaxia para mãe, irmã e profissionais da saúde. Por que profissionais da área da saúde? Eles podem usar o EPI, né, gente? Então eu posso cortar aqui. Mas aqui quimioprofilaxia para mãe, irmã e todas as crianças que estudam na sala, é mais pertinente, né? Vai, 2011, Revalida INEP. Você atende um menino com 1 ano de idade, história de febre alta, falta de apetite, é engraçado, né? Falta de apetite e irritabilidade de 2 dias. A mãe informa que a vacinação está completa. Hoje pela manhã sugiro petecas para o corpo do paciente. Ao exame físico, apresenta rigidez de nuca. Ó, clássico de quê? Meningite, isso mesmo. Bacterioscopia de líquido mostrou presença de meningococos. Considerando o período de transmissão da infecção e o fator do paciente ter um irmão de 4 anos de idade, qual a alternativa que indica a conduta para a proteção dos contactantes da casa? É, vacinação de todos os contactantes, quimioprofilaxia com piscina, 2 dias para todos os contactantes. Gente, eu nem leria mais o resto, mas eu vou ler por amor a você, tá bom? Vacinação apenas do irmão de 4 anos de idade, vacina meningocócica grupo C, observação rigorosa de todos os contactantes sem quimioprofilaxia. Não, né? Precisa da quimio. Quimioprofilaxia com vacina apenas para o irmão de 4 anos de idade. Não, né? Vamos ver, ao vivo, ao vivo. Ai, Deus é bom demais, gente. É só alegria. Vamos ver aqui, ó, 2013, mulher com 28 anos de idade foi internada por apresentar quadro de confusão mental progressiva, rebaixamento de nível de consciência. Os familiares informam que ela apresenta perda progressiva de peso, aproximadamente 10 quilos, e apresenta, além de episódios febris, 38,5 nos últimos meses. Negam ocorrência de tosse ou diarreia. Relatos de drogas endovenosas há pelo menos 5 anos, além do consumo excessivo de álcool e cigarros. Há uma semana iniciou o quadro de confusão mental e há 2 dias evoluiu com um rebaixamento de nível de consciência, apresentando topose no momento da internação. Foi iniciado empiricamente ceftriaxone. Os exames mostraram leucócitos 3.600 com predomínio de neutrófilos. Tá, vamos ver aqui a punção lombar, gente. Desculpa dar uma passada assim, mas vida de prover é desse jeito, né? É evidenciado, ó, leucócitos com predomínio de linfócitos. Agora a gente vai ver o detalhe. Se tem predomínio de linfócitos, já não é essa. Vamos ver aqui. Se é meningite viral, encefalite também inespecífico. Meningite viral tuberculosa. Predomínio de linfócitos, pode ser viral? Pode, mas vamos ver o tempo. Nos últimos 3 meses. Qual que é subaguda, que tem um tempo para a infecção? Isso mesmo, galera. Tuberculose, viral, é agudo. É coisa de 3 dias, entendeu? Coisa de pouco tempo. Tuberculose tem tempo. 2025, ó. Saindo da agora, ó, fresquinho. Homem de 50 anos, agricultor, procura atendimento médico na UBS após mordedura de boi em antebraço esquerdo. A ferida superficial está limpa e apresentando sangramento leve.
O paciente relata que o animal não possui manifestações aparentes de raiva. Ele afirma que o boi é de propriedade conhecida e pode ser mantido sob observação. Quando questionado, o paciente revela não ter histórico de vacinação prévia contra a raiva. Considerando a profilaxia da raiva humana, deve ser limpa e aferida. E, pessoal, eles fizeram aqui tipo uma pegadinha pra gente, não foi? Para falar que tá tudo bem, está limpo, sangramento leve e tal, não aconteceu nada. Mas é um boi, gente, é de uso comercial, então precisa tomar a vacinação. Observar, não, isso aqui se fosse um cachorro. Dispensar um animal, dispensar a observação do animal e liberar o paciente sem a vacina. Isso aqui piorou, né, gente? Isso aqui é para matar mesmo. Iniciar imediatamente o esquema, isso, né, gente? Animais silvestres, animais também são de uso de venda e tal, precisamos fazer a vacinação. Soro antirrábico seria, né, em outras situações. Uma criança de 4 anos de idade é trazida ao SF pela mãe que refere que há cerca de 12 horas seu filho subitamente passou a apresentar febre e fraqueza nas pernas. Ao exame físico, a médica percebe diminuição importante da força e tônus muscular dos membros inferiores da criança. Conclui que o quadro trata de um quadro de paralisia flácida aguda suspeita de poliomielite e preenche a ficha de notificação compulsória. Ah, voltei aqui no assunto da prova prática. Meningite, gente, vocês têm que saber o quadro completo. Como você vai agir com o paciente assim? Já pediu, já solicitou os exames, as manobras, já realizou a anamnese. Agora, e o tratamento? Como que você vai realizar? Notificação, tratamentos contactantes. Nunca esquecer como que vai ser isolamento, como que vai ser o tratamento, vai internar, entendeu? Soro. Então, vamos ver aqui. Agora a gente está falando sobre poliomielite, né? Tipo assim, é muito surpresa, né? A gente saiu de sepse, vamos para esporotricose e agora a gente está em poliomielite. Qual é as características clínicas, além de mencionadas típicas de poliomielite? Questão de 2012. Paralisia do terceiro quadro neurocraniano, fotossíntese cefaleia e convulsões, acometimento simétrico dos membros inferiores, perda da sensibilidade de estados dos membros superiores, ou flacidez e ausência dos reflexos profundos dos membros inferiores. Aqui, né, diminuição importante de força muscular dos membros inferiores. É isso aí, pessoal. Bora passar. É 2021, Revalida Inep, um homem de 40 anos de idade, trabalha com extravisa florestal no interior do estado do Amazonas, onde passa a maior parte do ano. Procurou atendimento médico na UBS devido à lesão exulcerada no tórax há 6 meses, evoluindo com aumento progressivo. Ao exame físico não apresenta alterações, exceto a lesão única abaixo, que foi biopsiada. O exame histopatológico apresentado para esse tratamento e o tratamento proposto deve. Gente, o que é isso aqui? A gente estava falando sobre esporotricose agorinha. Isso aqui é o quê? Uma lesão única, indolor, que a pessoa está na região rural. Lesão única, ó. Não teve nenhuma outra alteração no exame físico. Leishmaniose tegumentar, né? Então, como que a gente vai tratar? Fluconazol, prednisona, benzimidazol ou N-metilglucamina? Claro que é glucantime, né? Que é assim, que é esse nome aqui. Realmente, a gente apresenta granulomas e estruturas arredondadas compatíveis com formas de amartigotas, que realmente dá leishmaniose tegumentar. Ou, se não for, se você não tratar com glucantime, você pode tratar também com anfotericina B, tá? Mas o glucantime eu acho que é o mais indicado. Se você for fazer a prova prática ou na vida real aí, galera, que é a nossa prova prática também, a prova prática é da vida real, né? Trabalhar todos os dias. É não esquecer. Ah, esqueci. Eu esqueci de falar para vocês sobre a leishmaniose. Ah, lembrei. Em relação à questão de, se você for fazer o tratamento com glucantime, sempre fazer é,
os exames, né, laboratoriais, principalmente do fígado, né, um perfil hepático, perfil também renal, que é hepatotóxico, e, se possível, também um eletrocardiograma, muito bom, tá bom? Porque a medicação, ela altera algumas coisas no organismo da pessoa. É, 2012, Revalida INEP. Bora ver. Homem com 48 anos de idade, agricultor, procedente da zona rural, vem à consulta no ambulatório de ferida da perna surgida há uns 5 semanas. Nega traumatismo local e relata já ter feito curativos com pomadas de vários tipos nesse período, sem sucesso. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, curado, hidratado, lesão ulcerada e única no membro inferior direito, medindo aproximadamente 2 centímetros no maior diâmetro, com bordas elevadas e permeados de fumo granuloso, úmido com fibrina, levemente dolorosa ao toque. Qual a principal suspeita diagnóstica e a conduta para o caso? Úlcera cutânea traumática, úlcera varicosa, infecção por bactéria resistente, leishmaniose cutânea, hanseníase lichoniana. Leishmaniose, né, pessoal? Fazer pesquisa, raspado e biópsia. Questão tranquila, né, para nós. 2017, vamos ver aqui. Homem com 27 anos de idade, sem histórico de doenças prévias proveniente da zona rural, atendimento médico por apresentar febre, fraqueza dos 10 dias associada do abdominal. Apresenta-se emagrecido com palidez, cutânea mucosa, nectéria, hepatosplenomegalia, linfonodos cervicais palpáveis. Com ausência de ascite, circulação colateral e de membros inferiores. Resultado do hemograma, plastopenia. O quadro indicado é esquistossomose, gente, ó, se não falou de ascite, circulação, eu não penso muito não. Leishmaniose visceral, sim. Doença de Chagas, não. Hepatite viral também é muito inespecífico. Vamos passar, gente. Estamos quase acabando. Daqui a pouco eu vou falar um negócio bem legal para vocês. O que aconteceu comigo nesse último final de semana. Foi muito bom. Foi uma benção. Foi muito legal. Depois eu vou falar. 2013, revalida INEP. Uma criança com 10 anos de idade é trazida ao hospital de referência em cidade de grande porte com quadro que se arrasta há 6 meses. A febre é irregular, intercalada com períodos de apirexia, anorexia ponderal, 6 quilos. A mãe relata ainda diarreia ocasional, sangramento gengival frequente, epistaxe, episódio de pneumonia, otite, tratado com antibiótico nos últimos 2 meses, pouco antes da mudança realizada pela família, que saiu da zona rural para uma cidade da zona urbana. Ao exame, a criança apresenta emagrecida, hipodesenvolvida, paridade, cabelos finos quebradiça, corada, ictérica, micropoliadenopatia cervical axilar bilateral, sob sistólico pancardíaco, abdômen distendido, fígado palpável 5 centímetros, reboto costal direito, baço palpável 8 centímetros, reboto costal esquerdo, edema dos membros superiores, uma cruz em quatro, frio com cacifo. Febrícula, né? Pressão normal, frequência aumentada, respiratória normal. A melhor correlação entre a manifestação apresentada pela criança e seu mecanismo fisiopatológico nessa endemia são esplenomegalia com efeito de hipertrofia progressiva por aumento da progressão da pressão sanguínea no sistema portal intrahepático e da veia esplênica, as infecções bacterianas com seguimento ao aumento da resposta imunológica TH1 e da produção exagerada de interferon-gama de interleucina 2, o edema de membros inferiores, frio com cacifo, com consequência a insuficiência cardíaca congestiva secundária, miocardiopatia dilatada, anemia com resultado a combinação de hemólise ocupando de medula óssea com agrófilos infectados, hemorragia e secreto esplênico. Quer dizer que tá melhor, né? Os sangramentos gengivais epistaxe com o efeito da diminuição da produção de fatores de coagulação pela lesão direta e insuficiência hepatocelular. Gente, poderia ser esse daqui ou esse daqui. Mas o A não seria por quê? Pelo fato de não ser é, afetar a parte portal, né? Afeta o sangue por completo, né? Vamos ver aqui. Realmente era uma anemia. Essas questões aqui, gente, revalidando do Enamed, acredito que é muito inespecífico. Tipo assim, são aqueles 10% das questões que
realmente são mais especialistas mesmo. Aquela questão ali realmente foi de um hematologista, né? Então, a gente às vezes não deve levar tanto assim, porque eu acho uma questão difícil de pegar. Pessoal, vamos ler aqui, ó, questão de 2024, revalida INEP. Um homem com 47 anos vai ao UBS, relatando o caso de hematêmese e de melena. Ele nega constipação, mas, mas relata episódios do abdominal esporádica com empachamento. O paciente é natural e procedente do interior da Bahia, exerce sua profissão de marceneiro. Durante a consulta, relata que toma banho em rios onde habita o caramujo. Já estamos sabendo que é esquistossomose, né? É irregular estado geral e polvorada em ictéria, considerando suspeita diagnóstica e provável fase da doença em que se encontra, deve ser solicitado inicialmente quais exames? Endoscopia, reação intradérmica, pesquisa de ovos nas fezes. Ultrassom, sim. Endoscopia, sim. E pesquisa de ovos nas fezes, sim. Ressonância, não. Tipo assim, tem coisas que, a princípio, inicialmente, a gente tem que ter muita noção. Revalida e na média é isso. Última questão, gente, última questão. Se você chegou até aqui, ó, levante as mãos, fala assim, eu sou o vencedor e comente aí, ó, hashtag aprovado, tá bom? Estamos juntos. Vamos ler aqui a última questão. Em uma reunião da UBS localizada em zona rural da região Nordeste, onde a esquistossomose endêmica, é apresentado o recente inquérito de coproscópio censitário, mostrando 24% de positividade para ovos de esquistossoma mansoni. Nessa situação, de acordo com a orientação do Ministério de Saúde, a conduta correta é tratar somente os casos positivos, coletivamente a comunidade, os casos positivos conviventes, ou somente os casos confirmados por meio de um segundo exame. Casos positivos e conviventes, né, pessoal? Uhul! Se você chegou até aqui, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar sobre o meu final de semana, que foi maravilhoso. Eu estava com pessoas maravilhosas, né? Muitos colegas de trabalho, assim, amigos e irmãos meus que são da medicina, que fazem faculdade, que já estão formados, né? O Thales, o Pedro, é, a Saren, o Victor, e várias pessoas também, a Melissa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe todos vocês, que você fique em paz. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Vamos fazer 44 vídeos, né? 28 questões a cada dia, ao vivo, questões surpresas. A cada dia temos novas questões. E é um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima. E que Deus abençoe. Que vocês tenham muita paz e muita saúde. Muito obrigado e até mais.